Olá pessoal, então, continuando nosso conteúdo sobre introdução ao estudo das soluções, nessa aula, como vocês observaram pelo título, nós iremos estudar um pouco sobre curvas de solubilidade, certo? Nós iremos entender o que seriam essas curvas e por que é importante a gente compreender é, em forma de gráficos e também em forma de problemas, porque é bem interessante e vocês vão perceber que está bem relacionado a alguns acontecimentos do nosso dia a dia, certo? Então, para você compreender melhor essa aula, ter um melhor aproveitamento, você assista a aula anterior, certo? Sobre introdução das soluções, que eu falei dos conceitos de solução, as classificações das soluções também, certo? Inclusive sobre coeficiente de solubilidade. Então, aquela primeira aula é imprescindível para quem quer compreender essa aqui. Então, mesmo se você já tenha assistido a aula anterior, que acho que já faz umas 1 ou 2 semanas, certo? Por conta que teve aquela correção e tal, teve o aulão pro terceiro ano. Então, assista novamente, ou se você fez algumas anotações no caderno, você consulta essas anotações para melhor entender essa aula de hoje. Então, vamos lá. Pessoal, antes de falar sobre o que seria uma curva de solubilidade, eu trouxe esse questionamento para vocês, que é bem interessante. Então vejam só, por que determinadas substâncias se misturam tão facilmente, formando soluções, enquanto outras não se misturam? Bem, pessoal, isso aí seria relacionado ao mecanismo da dissolução, certo? O mecanismo de se dissolver. Por exemplo, por que a água se mistura com o álcool comum? Né? Aquele famoso álcool hidratado que muitos de nós atualmente estamos utilizando para higienização em casa, né? De algumas superfícies, e no caso também o álcool em gel, certo? Então, por que a água se mistura tão bem com o álcool, mas não com a gasolina, como você pode observar aqui? Bem, claro que isso ocorre devido às forças intermoleculares, ou seja, algumas forças que estão atuando ali entre as moléculas, tá? Forças intermoleculares que unem as partículas formadoras de cada substância, certo? Claro que isso aqui vocês já viram lá no primeiro ano, vocês viram no ano passado, né, essas forças intermoleculares, as ligações químicas, né? Então, justamente eu trouxe esses exemplos para a gente relembrar aqueles conceitos do primeiro ano que são interessantes de a gente voltar, não é, a compreender esses conceitos que vão nos ajudar a entender a aula de hoje. Então, por exemplo, aqui a gente tem moléculas de água, certo? Então, na água existem moléculas de H2O, certo? E essas moléculas de H2O, elas estão ligadas, conectadas por uma ligação que a gente chama de ligação de hidrogênio. Muito famosa esse tipo de ligação, né? Com certeza vocês já ouviram falar e se lembram lá do primeiro ano que vocês estudaram isso. Devem ter estudado, né? Então observe que essa ligação de hidrogênio, ela é característica aqui, ó, de uma conexão química entre oxigênio de uma molécula de água, de H2O, com o hidrogênio de outra molécula de H2O. Olha só, hidrogênio com oxigênio. Tá vendo aqui os pontinhos mais destacados? Olha também aqui, ó, hidrogênio com oxigênio. E aqui seria outra molécula ligada a outro oxigênio aqui. Olha só. Então percebeu? Na verdade, a ligação de hidrogênio é bem interessante porque é uma ligação muito forte. Tá? É preciso uma energia bastante alta para poder romper essas ligações. Certo? Então, por isso e outras características que a gente diz que a água é uma substância polar. Né? Aquelas substâncias polares têm aquelas diferenças de eletronegatividade. Lembra?
Por exemplo, a gente tem um átomo X, ligado a um átomo Y. Então, quando os dois estão conectados, um ou outro vai tender a ser mais eletronegativo, ou seja, eletronegatividade, vocês também é um conceito lá, estudado no primeiro ano, que é a tendência, né, de ganhar elétrons, ou seja, de puxar elétrons para si, assim, entre aspas, né? Entendeu? Por exemplo, o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, certo? Então, por isso que nas moléculas polares, como o próprio nome diz, polar, significa que tem polos, como se fosse um polo negativo e um polo positivo, certo? Por isso que a gente diz que essas substâncias são polares. A água é uma substância polar. Tá bem mais rapidamente, né? Só para relembrar vocês. Já no álcool, né, o álcool comum, que tem essa fórmula molecular aqui, certo? C2H5OH. As moléculas também são polares, certo? E as moléculas estão ligadas por ligações de hidrogênios também. Contudo, são ligações de hidrogênio um pouco mais fracas, digamos assim, do que as ligações de hidrogênio da água. Mas mesmo assim, são ligações de hidrogênio também, certo? Então, água, álcool e nosso próximo exemplo, gasolina. A gasolina tem essa fórmula molecular aqui, C8H18, certo? As moléculas da gasolina são apolares. Lembrando, água e álcool são polares, contudo a gasolina é apolar. Por quê? Veja só, entre as moléculas de gasolina, o C8H18, na verdade existem ligações do tipo Van der Waals. Lembra? Acho que você já ouviu falar também. Que são bem mais fracas do que as ligações de hidrogênio. E não está relacionada à polaridade, a formar polos. Por exemplo, um polo positivo em uma extremidade da molécula e um polo negativo na outra extremidade. Não. Isso acontece no álcool e na água, que são substâncias polares. Na gasolina isso não acontece, certo? As forças de Van der Waals não têm essa característica. Por isso que ligações do tipo Van der Waals caracterizam moléculas do tipo apolares, certo? Então é o seguinte, a nossa primeira situação vai ser essa aqui. Mistura de água e álcool. Perceba, esse azulzinho aqui não é água, H2O, e esse aqui, ó, C2H5 e esse OH aqui é o nosso álcool. Então perceba que juntando-se água e álcool, certo? Forma-se uma solução. Então lembra do conceito de solução, né? A gente tem uma substância dispersa em outra, né? Um soluto no solvente. Ok? Então as ligações entre as moléculas de água, como vocês podem observar aqui, e as ligações entre as moléculas de álcool se rompem, permitindo assim novas ligações. É como se você quebrasse alguma coisa e depois juntasse com outra, certo? Então, novamente, essas ligações continuam sendo ligações de hidrogênio, certo? Tá bem? Então, as moléculas de água e de álcool, elas ficam ligadas novamente. Então, é por isso que água e álcool se misturam. Dentre outras características, claro, né? Mas a ligação química do tipo polar entre água e álcool facilita bastante, né, essa mistura no caso para formar uma solução, certo? Agora no outro exemplo, vamos misturar aqui água e gasolina. Juntando-se esses dois, não se forma uma solução, porque eles não vão se misturar, não vão ficar numa fase única. As moléculas de água não encontram polaridade, digamos assim. Se aqui na gasolina não tem pontos de polaridade, né, entre aspas, olha só, não tem polo negativo nem polo positivo, a água não vai encontrar, não vai conseguir se unir, certo? Consequentemente, as moléculas de água continuam reunidas entre si e as gasolinas reunidas entre si.
É como se houvesse uma aversão. As águas vão se juntar de um lado e as moléculas de gasolina vão se juntar em outro lado. Então, a água e a gasolina vão formar duas camadas. E a água, ela é mais densa que a gasolina. Então, ela vai ficar embaixo. Ou seja, quando eu digo que é mais densa, é entre aspas como se fosse mais pesada. Entende? Novamente, são conceitos trabalhados no primeiro ano, tá? Tanto em química quanto em física. Estou passando apenas uma revisão rápida aqui para vocês, tá bem? Então, a água não encontra essas ligações para se conectar à gasolina, então elas vão ficar separadas. Duas fases, né? Uma mistura heterogênea. E a água, que é mais densa, vai ficar embaixo. Vai ficar abaixo da gasolina. Entendeu? Outro exemplo, pessoal, que inclusive eu mostrei para vocês naquela aula sobre ácidos e bases, né? Aquela aula de sais também, lembram? Olha só, aqui a gente tem o cloreto de sódio, né? O comum sal de cozinha, formado por íons, né? O íon sódio, que é um cátion, que é positivo, e o íon cloreto, que é o íon ânion, é o negativo da história aqui, certo? Então, pessoal, em água, numa solução aquosa, se a gente colocar, por exemplo, imagine aí, você tem um copo com água, você coloca sal e dá uma mexida assim, o que é que acontece? Vai ocorrer uma dissolução. Mas por que essa dissolução ocorre? Perceba, no copo com água, no caso aqui um becker, você tem a água. Lembra que eu falei que a água tem pontos de polaridade, digamos assim? Olha só, o hidrogênio é a parte positiva, é o polo positivo, e o oxigênio é o polo negativo, porque há diferença de eletronegatividade entre o oxigênio e o hidrogênio. Lembra, eletronegatividade é a tendência, basicamente, né, a tendência de ganhar elétrons, de atrair elétrons. E se o oxigênio é mais eletronegativo que o hidrogênio, ele vai atrair elétrons e vai ficar mais negativo, concorda? O elétron tem carga negativa. Se você atrai um elétron para si, você fica negativo. Se você atrai prótons, você fica positivo. Essa é a relação que eu quero que vocês entendam. Então, por isso que o oxigênio é negativo, é um ponto de polaridade negativo, e o hidrogênio é um ponto de polaridade positivo. Ficou claro isso aí? Então, vamos lá. Se você coloca aqui um pouco de cloreto de sódio aqui nesse copo com água, o que é que vai acontecer? Pessoal, é como se esse hidrogênio, ele não é positivo, não tem um ponto de polaridade positivo, então é como se ele tendesse a atrair qual desses dois aqui? O positivo ou o negativo? Creio que você respondeu negativo. Por quê? Positivo com negativo se atrai. Então, o hidrogênio ele vai tender a puxar, a atrair esse cloreto aqui. E, consequentemente, o oxigênio, que é negativo, vai tender a atrair o sódio, que é positivo. Então, se a gente colocar em água, olha só o que vai acontecer. Entendeu? O sódio, que é positivo, olha onde ele está aqui, ele foi atraído pelo oxigênio. E o cloreto aqui embaixo em verde, que é negativo, né? Foi atraído pelo oxigênio, aliás, pelo hidrogênio, que é positivo. Então, percebeu? Por isso que quando você coloca sal num copo com água, tem aquela dissolução bem fácil. Beleza? Outro exemplo, pessoal, de dissolução, bem interessante. Inclusive, a gente já tratou também naquela aula de ácido, não é? A gente tem água, H2O. Lembrando, o hidrogênio é como se fosse o polo positivo da água. O oxigênio é o polo negativo. Mas ácido clorídrico, na verdade, na forma de gás. Então, é o gás clorídrico, certo? Olha só, eu coloquei aqui. Então, pessoal, esse hidrogênio aqui, do ácido clorídrico, na forma gasosa, vai ser atraído por quem aqui? Pelo oxigênio, que é o negativo. E o cloro, que é o negativo, vai ser atraído aqui pelo hidrogênio, que é positivo. Então, por isso que a gente vai ter a separação do HCl. Olha só o que vai acontecer. O Cl vai ficar aqui sozinho, o cloreto,
E esse hidrogênio que estava no Cl vai se juntar aqui a esse oxigênio, formando o H3O+, o íon, certo? O hidrônio, e o íon Cl. Pessoal, isso é aquilo que a gente já viu. Um ácido em solução aquosa vai liberar íons H+. Cadê o íon H+? O íon H+, é esse aqui, ó. O íon H+, seria esse H aqui, que era do cloreto, positivo. Olha aqui o H+. Contudo, ele se juntou a uma molécula de água e formou o íon H3O+. Lembra? É aquela mesma relação que a gente viu na aula de ácido, certo? Olha só aqui, ó. HCl, você coloca em água, ele vai se ionizar, certo? Lembrando, no exemplo da dissolução do cloreto de sódio, o NaCl, a água apenas separou os íons Na+ e Cl- que já existiam no sal, certo? Então, esse fenômeno, como vocês devem lembrar, lembra daquela aula de sal, a gente chama de dissociação iônica, certo? Agora, no caso do ácido, do HCl, a água reage quimicamente e provoca a formação de H3O+ e Cl-. Então, esse fenômeno é que a gente vai dar de ionização. Então, não confunda dissociação iônica com ionização. Só relembrando novamente daquela aula de sais, certo? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido um pouco desse mecanismo de dissolução, certo? É interessante a gente entender isso aqui. Então, isso explica, claro que a gente precisaria também estudar algumas outras características, mas isso explica por hora porque algumas substâncias se dissolvem em outras e se misturam formando uma solução e outras não. Então, pessoal, com isso, os químicos, os cientistas, eles observaram e fizeram uma generalização chamada de regra da solubilidade. Ou seja, uma substância polar tende a se dissolver num solvente polar. E uma substância apolar tende a se dissolver num solvente apolar. Faz sentido? É aquela velha regra que eu acho que vocês lembram, que diz que semelhante dissolve semelhante. Certo? Por isso que a água, não é? Ela é semelhante, assim, entre aspas, em relação à polaridade com o álcool. Por isso que eles se dissolvem entre si. Agora, a gasolina é apolar e a água é polar. Então, por isso que os dois não se misturam. Claro que essa é só uma das explicações, certo? Por exemplo, a densidade também interfere na mistura, ok? Então, pessoal, depois dessa breve introdução, vamos falar um pouco sobre curvas de solubilidade agora? O que seria essa curvas de solubilidade? Então, pessoal, o conceito seria esse aqui. São gráficos que apresentam a variação dos coeficientes de solubilidade das substâncias em função da temperatura. Então lembra, coeficiente de solubilidade, ele nos diz a quantidade máxima de soluto que eu posso dissolver em uma determinada quantidade de solvente. Lembra? Não é basicamente esse o conceito? Lembra da última aula. Mas lembra que eu disse também que o coeficiente de solubilidade ele sofre variação com o aumento, né, ou a diminuição da temperatura? Então, esse aqui é o conceito de curva de solubilidade. Então é o seguinte, pessoal. Vamos observar uma pequena tabela. Olha só. A solubilidade do nitrato de potássio em água. Certo? O nitrato de potássio é um sal. Vamos lá. Aqui à esquerda, na primeira linha, aliás, na primeira coluna dessa tabela, a gente tem a temperatura, certo? Variando assim de 10 em 10, não é? 0, 10, 20, 30 até 100 graus centígrados. Na coluna da direita, a gente tem as gramas de nitrato de potássio por 100 gramas de água. Lembra? Então, isso aqui é o coeficiente de solubilidade. Não é? Olha só. Na temperatura de 0 graus Celsius, 0 graus centígrados,
eu posso dissolver no máximo, para formar uma solução saturada, 13,3 gramas de água, de nitrato de potássio na água, certo? Se eu aumento a temperatura para 10, eu posso dissolver no máximo 20,9 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, entendeu? Se eu aumento para 100 a temperatura dessa água, eu consigo dissolver 246 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Então, deu para interpretar essa tabela? Essa tabela é um coeficiente de solubilidade escrito de outra forma. Tá? É assim que a gente interpreta uma tabela como essa. Certo? Então, dá uma pausa, vê aqui os valores, tá? Tenta entender isso aí. Certo? De acordo com o que eu falei. Então, pessoal, é o seguinte. De acordo com essa tabela, a gente pode construir um gráfico. Olha só. Perceba, não precisa se assustar. Vamos construir agora esse gráfico falando um pouco sobre aqui os eixos e tal. Aqui na abscissa, no eixo X, a gente tem temperatura. Vamos com calma interpretar esse gráfico. Olha aqui embaixo a gente tem temperatura, que seria essa coluna aqui, certo? No eixo Y, na ordenada, a gente tem o coeficiente de solubilidade, que é justamente esse aqui, pessoal, certo? Então, olha só o seguinte. Por exemplo, em 40 graus Celsius, eu posso dissolver quanto? 63,9. Então, vamos observar aqui. Olha, em 60, aliás, era quanto mesmo? 40, na verdade, né? Em 40, 63,9. Então, 40, a temperatura, eu subo, chego aqui, ó, 63,9. Olha, pode observar aqui, ó, onde está passando o laser agora. Entendeu? Olha só, em outro valor, em 80 graus Celsius, eu consigo dissolver 169 gramas de nitrato de potássio em 100 gramas de água. Vamos observar aqui, ó, 80 é a temperatura. Você sobe aqui no gráfico, acompanha comigo no laser. Olha só, chegamos aqui. 80, 169. Olha, pode observar. Ó. Conseguiu entender? Então é desse modo que você interpreta um gráfico como esse. Olha só aqui, ó. Coeficiente de solubilidade. Gramas de nitrato de potássio, KNO3, por 100 gramas de água. Olha só o coeficiente de solubilidade aqui, ó. Então, deu para entender esse gráfico? Interpretá-lo? Certo? Isso aqui, pessoal, são as regiões das soluções supersaturadas. Nós, em outra aula, iremos falar sobre isso, tá bem? As regiões das soluções não saturadas, essa aqui em verde. E essa linha preta aqui, certo? Essa linha limite são as soluções saturadas. Em branco aqui são as soluções supersaturadas. Em verde, a gente tem as soluções não saturadas, ou seja, que não chegaram ao limite do coeficiente. Lembra? Não está lembrado disso aqui? Volta na outra aula. E em preto, que é essa linha aqui onde eu estou passando o laser agora, são as soluções saturadas. Soluções que estão no limite do coeficiente de solubilidade para aquela dada temperatura. Então, pessoal, deu para interpretar o gráfico? Novamente, se quiser colocar pausa, ver outros valores, tá bem? Pessoal, algo que eu preciso falar para vocês também. Presta atenção. A maioria das substâncias, principalmente as substâncias sólidas, certo? Elas vão aumentar a solubilidade, ou seja, aumentar o coeficiente de solubilidade com o aumento da temperatura. Como assim? Observe o gráfico. Essa linha, por exemplo, em azul. Na verdade, vamos ver a vermelha, que está bem mais nítido, não é? Olha só, quando você aumenta a temperatura aqui embaixo, olha só, pode ver que esse em vermelho, ele vai subindo. Conseguiu compreender?
Então, quando você aumentou a temperatura, você aumenta o coeficiente de solubilidade daquela substância. Isso está acontecendo com essa em vermelha, com essa em azul em menor proporção e essa em amarelo também em um pouco menor proporção. Contudo, tem algumas substâncias que, na verdade, se você aumentar a temperatura, você vai diminuir o coeficiente de solubilidade. Mas como assim? Parece estar um pouco abstrato, não é? Mas não, veja só. Imagina o seguinte, você tem um copo com leite frio. Você tem outro copo com leite que está quente, quase fervendo. Pessoal, se você colocar 2 colheres de chocolate no leite frio e 2 colheres de chocolate no leite quente, você já percebeu que você iria conseguir dissolver melhor o chocolate no leite quente? Já percebeu isso? Acho que você já fez isso em casa. Não é? Quando você coloca chocolate no leite frio, né, não é bem mais dificultoso de você misturar para formar o seu chocolate? Mas quando você aquece o leite, fica bem mais dissolvido. É a mesma coisa que está sendo representada aqui, pessoal, por essa curva em vermelho. Agora, é claro, essa curva aqui embaixo, em azul mais claro, é o contrário, né? Quando você aumentou a temperatura, na verdade você dificultou essa substância de solubilizar, de se dissolver. Concorda? Então você tem que prestar atenção nisso quando for interpretar gráficos, certo? Mas, claro, como eu disse, a maioria das substâncias sólidas elas vão aumentar a solubilidade, como essa aqui em azul escuro e essa aqui em vermelho e em amarelo, de acordo com o aumento da temperatura, certo? E na próxima aula, claro, eu vou explicar as características que fazem com que uma substância precise de aumento de temperatura para se dissolver, enquanto outra, quando recebe temperatura, ela se dissolve menos. Eu vou falar por que isso acontece. Mas por hora eu quero que você entenda isso que eu falei para vocês sobre essa interpretação desse gráfico, certo? Agora presta bastante atenção também aqui. Olha só, solubilidade de gases em líquidos. Quando você tem um gás dissolvido, né, para se dissolver num líquido, ok? Então, pessoal, os gases, em geral, são pouco solúveis em líquidos. Por exemplo, 1 litro de água dissolve mais ou menos cerca de 20 ml de ar em condições ambientes. Tá? Quando eu digo ar, é esse atmosférico que a gente respira, que tem nitrogênio, tem oxigênio, tem carbono, certo? A solubilidade dos gases em líquidos depende bastante, além da temperatura, também da pressão. Até agora eu falei que a temperatura influencia bastante, né? Mas daqui a pouco eu vou falar também que a pressão influencia também, principalmente na solubilidade dos gases. Então, aumentando-se a temperatura, o líquido tende a expulsar o gás. Então, a solubilidade do gás vai diminuir, concorda? Se você aumentar a temperatura, a solubilidade do gás diminui. Então, é o contrário do que a gente estava vendo anteriormente, que aumento da temperatura aumentava a solubilidade dos sólidos, dos sais, por exemplo. Mas o gás não. O gás, pessoal, é o contrário. Olha só, se você aumentou a temperatura aqui embaixo, olha, por exemplo, 10, o oxigênio era mais ou menos 0,007, digamos assim. Olha só, aqui. Você aumentou para 20, ele já mudou para 0,005. Você aumentou para mais ou menos aqui, ó, 40. A solubilidade diminuiu para 0,004. Mesma coisa com o nitrogênio, com o gás de nitrogênio. Então percebeu? Quando você aumentar a temperatura, a solubilidade do gás diminui. Certo? Perceba que aqui nós estamos variando a temperatura. Mas o que acontece se a gente variar a pressão? Perceba o seguinte. Presta atenção no que eu vou falar. Tá? Se a gente manter a temperatura constante, por exemplo, a temperatura vai ser 25. Olha só.
sempre vai ser 25. Nesse exemplo, se você manter a temperatura de 25, mas variar a pressão, a solubilidade vai aumentar. Ou seja, se a temperatura é 25 e a pressão é 2, vai ter uma solubilidade pequena. Se você aumentar a pressão para 5, a solubilidade vai aumentar. Quando eu digo solubilidade, pessoal, imagine que o gás ele está conseguindo entrar, entre aspas, está conseguindo se dissolver no líquido, tá bem? Então vocês entenderam isso aqui? O gráfico anterior ele mostrava que se você aumentar a temperatura, a solubilidade do gás vai diminuir, certo? Mas se você manter a temperatura constante, mas aumentar a pressão, a solubilidade vai aumentar, certo? É o que acontece, pessoal, em relação aos peixes. Olha só, a influência da temperatura da água na vida dos peixes. A temperatura máxima suportada, por exemplo, aqui da truta, é 15, a perca é 24, a temperatura da água e por aí vai, certo? Porque os peixes, por exemplo, né, eles não vão viver bem em águas quentes. Por quê? Pela falta de oxigênio dissolvido na água. Porque imagine, se a temperatura da água está aumentando, a solubilidade do gás está diminuindo. Então, o que é que vai acontecer com o gás? Ele vai subir e, entre aspas, né, evaporar. Vai lá para a atmosfera, certo? Por isso que se você aumentar... por isso que, devido às diferenças de temperatura climáticas, quando se aumenta muito a temperatura de um local, os peixes sofrem bastante com essa falta de oxigênio dissolvido na água, certo? Os peixes, pessoal, precisam respirar, tá? Olha só, e acontece também nas garrafas, pessoal. Lá nessas garrafas de refrigerante, por exemplo, a gente tem gás carbônico dissolvido na água. Na água não, na água, né, no refrigerante. Mas com pressão, com muita pressão. Por isso, quando você abre a garrafa, sai aquela espuma. Por quê? A pressão diminuiu. Se a pressão diminuiu, a solubilidade vai fazer o quê? Diminuir também. Então vai gerar ali espuma, porque o gás, quando sair depressa, bem rápido, vai levar um pouco de água junto, formando ali a espuma. Deu para entender? Certo? No caso, algumas bebidas alcoólicas, por exemplo, champanhe, né, que você abre, tem aquela espuma e aquele gás liberando bem rápido, porque ele estava em alta pressão, o gás estava dissolvido naquele líquido do champanhe, contudo, quando abriu, a pressão diminuiu. Então, expulsa o gás. Mas, claro, no refrigerante, o CO2 ele é adicionado intencionalmente e em algumas bebidas alcoólicas, o CO2 ele é proveniente da fermentação da própria bebida. Então, deu para entender essa parte? Ok? Então, pessoal, por hoje é só, certo? Mas escuta aqui o último recado. Essa aula ela é bem importante porque tem alguns conceitos assim bem teóricos, bastante interessantes e essenciais para a gente compreender esses conteúdos posteriores dentro de soluções, certo? Então façam o seguinte: revisem essa aula, anotem os conceitos, tente interpretar os gráficos do modo que eu falei, com a minha ajuda, certo? Qualquer dúvida, seja qual for mesmo, pode mandar para mim um e-mail lá no WhatsApp também, no grupo da turma, enfim, fique à vontade para me procurar aí pelas mídias sociais. E outra coisa, essa aula, como você percebeu, não teve nenhum exercício, tá? Nenhuma atividade, porque ficaria muito longa e também ficaria muita informação para uma aula só. Então, a próxima aula eu vou responder alguns exercícios, tá? Uns 5 ou umas 6 questões sobre curvas de solubilidade e também passar uma atividade para vocês. Mas hoje, por hoje é só. Eu espero que vocês aproveitem essa aula, certo? Então, bons estudos, pessoal, e até a próxima.